Então, pessoal, eu, Lucas Heleno, junto com o Guilherme de Assis, a gente vai apresentar esse trabalho aqui, busca de patentes relacionadas ao ciclo Kalina. Esse trabalho aqui, da disciplina de máquinas térmicas 2, a gente vai fazer a união de dois conteúdos, dois tipos de conteúdo que a gente estava vendo. A princípio, né, o ciclo Kalina, que é um ciclo termodinâmico, muito semelhante ao ciclo Rankine, pode-se dizer com uma evolução desse ciclo termodinâmico, e o universo das patentes, principalmente assim nessa questão de desenvolvimento tecnológico, que as patentes elas já representam, elas têm essa capacidade de representar a tecnologia acerca de certo assunto, por exemplo, desenvolvimento tecnológico de um ciclo termodinâmico, que é o ciclo Kalina, por exemplo. Poderia ser outra coisa, alguma outra invenção da parte da engenharia, e é isso que a gente vai ver aqui, essa união desses dois assuntos, com aquele olhar como essa tecnologia se desenvolveu, porque as patentes elas conseguem transmitir o quão tecnológico, o quão avançado tecnologicamente certo, certo, certa tecnologia está. Por exemplo, quando a gente vai num banco de patentes, que é o que a gente vai fazer aqui nesse trabalho, a gente vai acessar bancos de patentes, que são sites, portais, os principais, a gente vai poder ver o quanto certos países estão depositando patentes, no caso aqui, sobre o ciclo Kalina. Então, o quão desenvolvidos esses países estão com relação a esse ciclo termodinâmico. E é interessante a gente comentar um pouco sobre esse assunto com o ciclo Kalina, porque o ciclo Kalina, na história dele, desde o começo dos anos 80, por volta aí da metade dos anos 80, quando o criador desse ciclo, Alexander Kalina, ele como inventor, desenvolveu esse ciclo e, no caso, se juntou com outra empresa, mas essa outra empresa ficou com os direitos sobre esse ciclo termodinâmico que ele criou. Aí ele depois teve que fazer, a gente vai ver aqui como é que se deu essa história, mas a princípio o que a gente vai observar também é o desenvolvimento tecnológico e as patentes têm sua durabilidade, né? Então essa primeira parte aí do ciclo Kalina já entrou em domínio público já. E as patentes têm essa característica, então de você protege a sua tecnologia, mas ao mesmo tempo você está divulgando essa tecnologia que está sendo criada. Então essa visão aqui que a gente vai ter sobre o ciclo Kalina, como poderia ser qualquer outra invenção. Vamos passar mais adiante. Patente sobre o ciclo Kalina. No caso, como eu havia dito, a gente vai acessar bases de dados. O que são bases de dados? São os sites portais dessa realidade de internet hoje em dia que facilita muito mais esse objetivo que as patentes têm, de disseminar o conhecimento tecnológico. Imagine então nos anos 80, nos anos 90, quando não tinha internet assim desse jeito, desse acesso livre ao público em geral. No caso, quem estiver assistindo esse vídeo pode acessar alguma base de dados dessa, que é livre. Existem bases de dados que são pagas, mas essa daqui, que a gente vai ver a princípio aqui, a da OMP, a Organização Mundial de Propriedade, né, Intelectual. Então, ela, quando também tem a SpaceNet e outros portais, assim como no Brasil a gente tem um INPE, são bases de dados que a gente pode acessar, ter acesso a uma vastidão de documentos dos mais variados temas. Então aqui é Patent Scope, que é o primeiro que a gente vai ver aqui, da OMP, ou IPO, né? Ela possibilita o acesso de milhões de documentos de patente. A OMP, para quem não conhece, ela é uma está ligada a uma das 16 agências da ONU, da Organização Mundial das Nações Unidas, e tem esse propósito aqui, como eu já venho comentando, de difundir a tecnologia e também garantir a propriedade aos seus inventores. Então ela tem esse portal aqui, onde principalmente nesse portal estão os pedidos de patente internacionais depositados via PCT. PCT também é uma forma de depositar as patentes. É o Tratado de Cooperação em Matéria de Patente. Por exemplo, eu aqui no Brasil eu tenho a minha invenção e quero patentear. Não só aqui, mas também ter essa garantia da patente em outros países.
Então, via PCT, eu posso fazer um documento e enviar para ele, e ele vai fazer essa parte dessa tramitação para os países, desde que esses países estão sobre esse tratado também. Estão incluídos nesse tratado. Já existem diversos países já, há muitos anos, desde os anos de 1970, quando começou. O Brasil, por exemplo, entrou em 78. Então, você, incluindo seu pedido aqui, no escritório de patentes, você faz esse pedido via PCT e vai ter já a garantia desse trâmite nos países que você escolher também, além do seu próprio país. Então, esse banco de dados une diversas coleções de patentes, né, regionais, nacionais, de vários países participantes, que estão aqui é, com suas patentes depositadas. Desde o pedido de patente até a patente concedida, a gente pode ter acesso. Para a gente ter um acesso garantido, por exemplo, no caso a gente fez a busca por palavras. A gente vai ver mais adiante como é que funciona. A gente vai acessar o banco de patentes. Tem diversos tipos de busca. Tem a busca do estado da técnica, busca de anterioridade de patente. A do estado da técnica procura por soluções existentes um certo problema técnico. A busca por anterioridade ou patenteabilidade visa verificar a possibilidade de se obter uma patente, uma dada invenção. Busca de validade. Validade de uma patente, né? Você pode ver se a patente ainda está vigorando. Busca por nome, procura quais invenções de determinada pessoa ou empresa criou. Busca por atividade tecnológica, a evolução tecnológica, mostra como a tecnologia evoluiu no tempo e quem participou do seu desenvolvimento. Está muito ligado aqui o que a gente vai ver aqui agora. Busca por liberdade de operação, então solução jurídica. Aqui ressalto todos esses tópicos aqui. A gente pode observar que uma grande característica das patentes é saber se uma patente está em vigor ainda. Porque imagine se alguém vai querer criar o seu projeto e querer lucrar com o que criou. Mas só que esse projeto já existe uma patente vigorando. Então vai estar ter esse risco, né, de perder os direitos, porque alguém já detém esses direitos. Então é muito importante fazer uma busca prévia. E pode utilizar portais como esse aqui, o PatentScope. Como eu havia dito, a gente vai buscar por palavras, né, nesse PatentScope. E esse portal oferece ferramentas, como a gente vai ver a função análise, que vai ser utilizada aqui. Aqui fala um pouco sobre a lógica booleana, lógica de busca, mas a gente vai buscar da maneira simples nesse portal, porque a gente só quer ver assim a busca pela tecnologia. Então a gente vai acessar esse portal, digitar por palavras, né, digitar no caso da maneira mais simples, fazer a busca simples, simple search, pela expressão Kalina Cycle. E aqui eu já deixo importante ressaltar, dizer que ao fazer a busca por patente por palavra, a gente tem que utilizar a palavra em inglês. Não é via de regra isso, mas aparecem muito mais resultados do que se procurasse, por exemplo, no nosso idioma português. Então, a busca por palavras ela tem essa característica, ela não é tão exata assim e exige que a gente tenha um certo conhecimento sobre o tema que a gente está querendo buscar. No caso aqui, o ciclo Kalina, a gente já sabe mais ou menos as palavras-chave que pode ser utilizada. Aqui eu fiz a pesquisa por Kalina Cycle. Isso resultou em 322 ocorrências. Então, a gente vai mais adiante aqui, porque vamos ver aqui o portal, a busca no PatentScope. Além disso, deixa eu comentar uma coisa. Nessa busca aqui, Simple Search, através dessa expressão Kalina Cycle, eu vou dar um zoom aqui para mostrar melhor. Esse aqui é um print da página do portal, front page. Então, procurando assim, e nesse campo aqui, a gente utilizou o front page, porque existe também o full text. Ao pesquisar por essa palavra aqui, por essas duas palavras, então, a gente obteve essas ocorrências aqui, 322. Mas, por exemplo, se fosse pesquisar pela expressão apenas Kalina no front page,
a gente alcançaria esse valor aqui, 1.868 patentes. Muito maior. Agora, se pesquisar o Kalina, mas ser full texto completo, achou já esse outro número maior aqui. Não maior, mas grande com relação ao que a gente achou. Isso aqui só apenas a palavra Kalina, vejam só. O que isso significa? Esse número alto significa que quando a gente vai buscar, só digitando Kalina, ele acha nesse portal aqui, a busca não é tão precisa, não é tão exata por ciclo Kalina, o que eu queria, que eu estava procurando. Porque ele achou bebidas, até nome de bebidas com esse nome de autores, que não tem nada a ver com o ciclo termodinâmico procurado. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se você que está acessando aí esse portal e quiser ver sobre alguma tecnologia, você tem que saber como buscar essa tecnologia, como ter um número mais exato, porque vai aparecer um número muito grande de patentes e quiser fazer uma busca, por exemplo, pelo desenvolvimento dessa tecnologia, vai aparecer um grande número de patentes que não tem nada a ver com o que você está procurando. Então, é muito importante se atentar às palavras corretas, no caso é mais indicado ser no inglês, nas palavras corretas, e a combinação que você vai utilizar de filtros, no caso, e o que você vai conseguir. Por exemplo, até utilizando Kalina Cycle, que é o que eu pesquisei, mas no campo full text, ou seja, texto completo, veja o número de patentes que ele acha. Muito grande. Mas não quer dizer que ele está falando apenas da tecnologia da gente. É porque citou no meio do texto o ciclo Kalina. Então a busca mais exata que a gente achou, mais precisa, mais real, foi Kalina Cycle Front Page, a página inicial. 322, veja como é menor. Mas, porém, é mais exata. Então aqui o campo de busca. Vale lembrar que esses resultados aqui foram realizados, foram alcançados, obtidos aqui no ano de 2022. Se você está vendo esse vídeo aí futuramente, pode ter mais ocorrências de patente, um número maior, isso aí varia, né? Aqui é o resultado da busca. Então aqui a gente pode ver no portal aqui, front page, esse FT aqui, 322 resultados, aqui as ocorrências, e aqui estão todas as patentes. Quer dizer, 322, mas são muitos, então aqui 1, 2, 3, várias patentes aqui. É assim, essa forma é a cara do portal Patent Scope, o IPO, da OMP. Aqui vamos passar mais adiante, porque para a gente fazer o que estamos querendo é saber o desenvolvimento da tecnologia, né? A busca por tecnologia, né? Desse desenvolvimento. Esse portal aqui oferece essa ferramenta, análise, onde a gente clica aqui, nessa parte aqui, e já aparece aqui todas essas colunas com os dados. Os países, os aplicantes, são os requerentes, né, dessas patentes, os inventores, que nem sempre são os mesmos, porque alguém pode ter feito essa invenção e ter comercializado com alguma outra empresa que vai ser o requerente, que vai fazer o pedido de patente. A classificação internacional de patentes e o ano de publicação. Essa primeira pesquisa aqui do PatentScope, vamos dar uma olhada na mais recente, né? Como está esse desenvolvimento mais recente. Porque eu havia comentado que o Kalina já tem desde da metade dos anos 80. Foi o seu primeiro pedido de patente em 84, 85 por aí, já bem anterior. Existem outras patentes, outras tecnologias mais antigas, né? Mas no caso do Kalina segue aí desde os anos 80, mas a gente vai ver mais recente. Daqui a gente já pode ver que os países que têm mais depósitos, olha o valor aqui, número de depósitos aqui, 75, Estados Unidos. Segundo lugar, a China. Ele junta todos os pedidos que foram PCT, como eu já havia explicado o que é, de pedido internacional, e tem 33 espalhados por aí no banco de diversos países. Então, aqui, essa empresa aqui, a Calex, vou falar mais adiante, tem muito a ver com a história do próprio inventor, Kalina, Alexander Kalina, foi a que mais tem depósito de patentes. Isso não é só nos Estados Unidos, não. Aqui é geral, em diversos países. Também o próprio Alexander Kalina é o que possui mais patentes aqui sobre esse ciclo termodinâmico que leva o seu nome, né? E aqui está a distribuição de acordo com os últimos anos. A gente pode ver aqui que o ano de 2020 foi o que teve mais patente aqui do ciclo Kalina, né? Dessa fase mais recente que
portal mostra aqui desde 2013 até o ano de 2022, que tem 7 patentes. Então tá aqui, Estados Unidos lidera, China vem em segundo lugar, com o maior aplicante, a empresa Calex, como o maior inventor aqui, o próprio Alexander Kalina, e o ano que tem mais depósito de patente, né, recente, aqui nessa fase recente, é o ano de 2020. Isso são dados de acordo com o PatentScope, que eu acho que o principal portal de patentes, que é o próprio portal da OMP. Vamos descendo. Aquilo que eu acabei de dizer, né? Os Estados Unidos com 75 pedidos de patente, né? Com 75 patentes no total, a China vem em segundo. Aqui é o PCT, e ele faz uma junção de todas as patentes aqui, europeias, que estão aqui no Instituto Europeu de Patentes. 28, Canadá 18, Austrália 15, Japão 13. Então todos esses países aqui têm esses pedidos de patente aqui com relação ao ciclo Kalina. Então a gente já pode ver aqui, tirar uma conclusão aqui, desde agora, que os Estados Unidos estão mais à frente nessa tecnologia. E a China vem logo em segundo lugar. Mas é o seguinte, vale destacar aqui que tem empresas que estão depositando essa tecnologia, esse pedido de patente, por exemplo, aqui na China, mas no caso não são chinesas. Então é o desenvolvimento dessa tecnologia no país, a garantia de que tudo que uma patente fornece, né? O desenvolvimento tecnológico, mas também a garantia, a garantia jurídica. A gente pode ver aqui que na China está em segundo lugar. De empresas, como a gente havia mostrado, a Calex possui mais patentes, mas a Exferg já vem em segundo lugar. Saudi Arabia Oil Company, 29. E essas outras aqui, ó. Aqui tem um outro gráfico que ilustra isso. Esses gráficos aqui foram obtidos do próprio PatentScope. Nessa parte aqui, acho que não vai dar para mostrar, mas nessa parte aqui dos gráficos, você clica aqui e tem acesso a diversos gráficos. Tanto esse de coluna, como esses aqui, que são conhecidos gráficos de pizza. Maiores inventores, né? O próprio Alexander Kalina, eu não sei se é por problema de patente, direito autoral, mas tem o próprio portal mostra ele com essas variações de nome aqui. Tá vendo? Tem um que tem uma vírgula, tem outro, mas são tudo a mesma pessoa no caso. E tem vários pedidos de patente, porque como eu havia dito, desde 85 ou 84, quando ele surgiu com esse ciclo, ele criou esse ciclo, não fez várias empresas, ele como inventor, mas as empresas que requeriram essa patente, então ficaram, como por exemplo a gente vai ver mais adiante, a WhatsApp ficou com o direito da patente do ciclo Kalina, de primeira geração, por exemplo. Então isso pode responder aqui porque tem tantos com esse mesmo nome. Mas tem outros autores aqui, tem outros inventores no caso. A gente pode ver. E países que mais apresentam patente do ciclo Kalina, como havia dito, Estados Unidos. Vamos ver. Ao clicar aqui nos Estados Unidos, ele já abre essa outra tela aqui, onde a gente vê as empresas que mais entraram com pedido de patente nos Estados Unidos. A Calix, essa Saudi Arábia, a Alstom e tantas outras aqui. E os maiores inventores dos Estados Unidos, aqui os nomes dele. E ao clicar, ao selecionar aqui, a gente vai ter acesso a quais patentes eles pediram. Então, falando um pouco mais da Calix, que é a que mais tem pedidos de patente nos Estados Unidos. Essa empresa aqui, a Calix LLC, ao clicar nela, a gente vê aqui quem são os inventores. Então, estava aqui, ó, empresas dos Estados Unidos. A gente vê aqui tem mais pedidos de patente, Calix, 19 patentes. Aí clica nela. O que é que ele vai mostrar? O PatentScope já mostra aqui os aplicantes, já mostra aqui, quer dizer, no caso, os inventores da Calix, que é o próprio Alexander Kalina, que foi um dos fundadores da Calix.
A história da Calix é o seguinte, bem resumidamente, deixa eu ver se já tem aqui já. É uma empresa estadunidense, né, criada pelo próprio Alexander Kalina, criador desse ciclo termodinâmico, e é especializada em desenvolver esses ciclos, o ciclo Kalina, o próprio ciclo Kalina e outros ciclos que utilizam calor residual, né. Também a gente vai ver aqui a marca registrada do ciclo Kalina e todas as patentes globais da primeira geração que ainda estão em vigor são de propriedade da Wasabi Energy. Então é o dono dessas primeiras patentes e também dono dessas outras empresas aqui. Contudo, algumas patentes originais já expiraram, né, como eu havia dito, e já entraram em domínio público. Essa outra empresa aqui, a Global Geothermal, é a empresa controladora da Wasabi e é proprietária de todas as entidades mundiais licenciadas para implantar o processo Kalina de primeira geração. Então, de primeira geração pertence já a essa companhia aqui, Global Geothermal Limitada. Geothermal, porque o ciclo Kalina, eu recomendo também, eu estou falando mais dessa parte do ciclo com relação às patentes, mas se você pesquisar, ele é muito utilizado aproveitando esse calor da energia geotérmica. Então essa WhatsApp, por exemplo, explora, tem esse direito de explorar essa patente de primeira geração para quem quer aplicar esse ciclo Kalina. O que ele já tem já alguns contratos por aí com grandes empresas, tanto na China como na Europa. Recomendo vocês pesquisarem. Então, o próprio Kalina que criou essa Calex para ter o ciclo, no caso de segunda geração. Então, segunda geração foi desenvolvido por Kalina e apresenta essas melhorias, né? São sistemas que utilizam dois fluidos termodinâmicos, geralmente água e amônia, mas já com algumas melhorias em relação ao inicial. Por exemplo, ter mais capacidade de troca de calor de alta temperatura. A gente aqui vê as patentes. Então tá aqui. Essas são as patentes que a gente vê dos Estados Unidos, como a gente viu que a Calex é a empresa que mais deposita patentes. Alexander Kalina, tá aqui o nome do inventor, que é o que mais tem essas patentes aqui da sua própria empresa, né, no caso. Patentes como, por exemplo, tem essa aqui, métodos para otimizar a performance de um ciclo Rankine. Também ele tem a ver com o ciclo Rankine. Fala um pouco do ciclo Rankine e o ciclo Kalina, Bottom Cycle, outras coisas aqui, turbinas, ciclo combinado. O Bottom Cycle é aquele ciclo que aproveita calor residual, no caso, de algum outro ciclo, algum outro sistema, diferente do Topping Cycle, que já é o produtor de calor, no caso. Entre outras aqui. Método para remoção de contaminantes do fluido de trabalho. O ciclo Kalina utiliza o fluido de trabalho. Então a gente pode ver aqui, ó, e aí o ano, né? Aqui do mais recente aqui, 2015 e 2014, por aí vai. Então vamos mais adiante. E agora, como a gente tinha olhado, a China vem em segundo lugar. Quando a gente abre nesse portal aqui, vê os países que têm mais patentes, primeiro Estados Unidos e segundo China. Vou dar mais um zoom aqui. Tá aqui os requerentes, né? As empresas que requerem, que pediam aqui, pedido de patente sobre o ciclo Kalina. Tem aqui até uma universidade em segundo lugar, dentre outros aqui, a Exerge. E em primeiro, como eu havia dito, a Saudi Arabian Oil Company. Esses são os maiores inventores na China, de acordo com as patentes de lá, né, que tem patentes do ciclo Kalina, e aqui de acordo com os anos aqui. 2016 foi o ano, 2020, no caso, foi o ano que teve mais patentes aqui do ciclo Kalina na China. Então já dá esse panorama de como está essa tecnologia lá. Deixa eu ver aqui. Ao clicar então nessa primeira empresa aqui, que tem mais patentes, o que é que a gente vê? Os inventores, né, dessas patentes que estão no domínio dessa empresa aqui, no qual ela pede essa patente. E o que é essa Saudi Arabian Oil Company?
anteriormente conhecida por esse nome aqui, mas conhecida como Saudi Aramco. É uma multinacional de petróleo e gás que tem a sede na Arábia Saudita, veja, não é na China. É como eu disse, então diversos países vão pedindo patentes, exigindo, pedindo direito sobre certas tecnologias, no caso aqui relacionadas ao ciclo Kalina. E aqui eles pediram na China. Então a empresa que mais pede na China, nem sequer chinesa ela é, mas tem direito, porque foi atrás desses direitos aqui de patentes para explorar essa tecnologia na China. Então aqui a gente vê que ela é desse ramo aqui, petróleo e gás. E as patentes que ela pediu aqui, de acordo com o portal, são essas aqui. Natural Gas and Liquid Fractionation. Então, uma planta de fracionar gás natural, né? Então, no caso, o calor residual aqui, que pode ser utilizado num ciclo Kalina. Então, no caso, é a conversão desse calor residual de uma planta de fracionar o gás natural líquido, esse calor residual para ser utilizado, ser convertido para uso num ciclo Kalina. Então, essa é a primeira patente aqui que a gente vê da lista, é a mais recente no caso. Tem umas outras aqui, ó, já com algumas modificações, mais anteriores, então eles vêm modificando e pedindo patente, ó, desde essa data aqui. Ciclo Kalina, né, baseado na conversão de processamento de gás aqui, dessa mesma patente aqui, né, esse mesmo tema, né, utilização do calor residual de uma planta de gás natural. Tá aí com o ciclo Kalina. E no Brasil? Vou entrar agora na parte do Brasil porque, como a gente viu em vários países, o Brasil nem aparecia naquela lista de pesquisa em inglês, como a gente fez a pesquisa por Kalina Cycle. Então, para achar o Brasil, eu tive que fazer aquela mesma pesquisa, front page, pesquisa simples, né, utilizando o campo front page, só que agora digitando em português, ciclo Kalina. Então, com essa expressão, a gente obteve 43 resultados. Deixa eu dar o zoom aqui, de acordo com o print aqui do próprio portal. A gente obteve esses 43 resultados, nos quais o Brasil está aqui, com 8 pedidos de patente. Então, de novo, todos esses países aqui, a gente pode ver de acordo com essa pesquisa aqui, em português, tá aqui as empresas que mais depositam. Então, a gente vê que se pesquisar em português já dá um número diferente. A pesquisa mais precisa, no caso, ela deve ser feita em inglês. Mas para achar aqui como é que está essa tecnologia no Brasil, eu fiz essa pesquisa em português. Geralmente, realmente esse número deve estar no Brasil, deve estar incluso naquela primeira pesquisa. Mas como tanto é que apareciam essas mesmas empresas aqui, não nessa ordem, mas apareciam, e esses inventores também, a gente já vê que já é mais preciso em inglês. Mas para a gente achar o Brasil, foi através dessa pesquisa. E aí, clicando no Brasil, a gente viu quais são os países, quais são as empresas, no caso, que requeriram patentes aqui no país. A Exerge vem em primeiro lugar. A Calex já vem em terceiro. E segundo, uma outra empresa com o nome de Alexander Kalina, vejam só. Mas de inventor, ele ainda é o primeiro. Detém aqui 6 patentes. 6 pedidos de patente. Então vamos ver aqui quais todas as 8 publicações de patente no Brasil. Porque tem só esse número, 8 publicações. Então aqui está. Deixa eu tirar o zoom aqui. Então vamos ver aqui, de acordo com a ordem aqui, ó, de 1986, 88, 96, 98. Então, do mais antigo aqui, o primeiro, o próprio inventor Alexander Kalina que fez esse pedido. E a sua patente tem esse título aqui: processo de aparelho para implementar um ciclo termodinâmico com refrigeração intermediária. Então ele cita aqui, vocês podem clicar aqui e ter acesso lá no portal do SpaceNet. No caso do SpaceNet não. Esse aqui é o da OMP, o Patente Scope. SpaceNet a gente vai ver mais adiante.
Mas também vocês podem procurar, deve ter essa mesma patente no SpaceNet, é outro banco de patentes, e vão ter acesso aqui. Essa aqui eu cliquei aqui, procurei, mas o arquivo não foi fácil de encontrar, é mais fácil de encontrar esse daqui. Eu recomendo para quem tiver curiosidade ver como é que foi essa primeira patente aqui, já é a segunda aqui de 88 do próprio Alexander Kalina. Diz um aparelho, método de aparelho para implementar um ciclo termodinâmico. Então tudo tem a ver aqui com o próprio ciclo termodinâmico de Kalina, dentre outros aqui. Aqui já não é o inventor já é outro. Sistema de controle de método para aumentar a eficiência de um ciclo de Kalina. Então já é um aparelho para implementar um ciclo termodinâmico. Já é um outro pedido de patente. E a Exerge, como a gente observou aqui, ó, foi a que mais pedido de patente no país. Brasil, 3 dos 8 são da Exerge. É uma companhia fundada em 88. É uma companhia que tem essa especialidade de utilizar e comercializar aqui ciclos termodinâmicos, ciclo de geração de energia térmica. Como eu havia dito, tem aproveita calor residual, faz um ciclo combinado em uma empresa, utilização de energia geotérmica, biomassa, entre outras fontes. E ela também trabalha com o ciclo Kalina e tem as suas patentes relacionadas a esse ciclo aqui, como ela pediu aqui no Brasil. O próprio inventor aqui, ó, o próprio Alexander Kalina. Também tem outros dois aqui, outros dois nomes aqui, ó, os números aqui de quantas patentes eles têm. Ao clicar aqui nessa, para a gente observar quais são, né, as patentes que a Exerge tem aqui no Brasil. Então tá aqui, são essas mesmas aqui que estão lá naquele primeiro grupo, só que estão em ordem diferente, porque são apenas 8 patentes aqui dessa tecnologia ciclo Kalina no Brasil. Então isso é apenas um panorama, uma observação de como é essa tecnologia Kalina e, no caso, como é esse desenvolvimento tecnológico, que a gente pode obter esses dados através dos portais de patentes, né? Então, se você tem alguma curiosidade por algum equipamento, alguma coisa de engenharia, você pode fazer esse tipo de pesquisa também e ver o desenvolvimento dele, dessas patentes dele, do próprio produto, ao longo da história aí, em diversos países. E quem são os principais inventores, como a gente fez aqui e vai fazendo, como vocês vão ver no próximo bloco. Então é isso. Dando continuidade à apresentação, agora eu, Guilherme de Assis, vou falar um pouco das patentes relacionadas ao ciclo Kalina no site SpaceNet, sua busca, os resultados, os dados coletados. Então, de forma semelhante a como foi feito no tópico anterior, para o Patent Scope, se a gente realiza uma busca simples utilizando a palavra-chave Kalina Cycle na tela inicial, a gente encontra 1092 ocorrências, ou seja, documentos de patentes relacionados. Porém, para se fazer uma busca mais assertiva, decidimos por utilizar uma combinação de fatores, uma combinação de especificações que estão descritas aqui, ou seja, nós estamos usando o Kalina Cycle no título, no resumo ou nas reivindicações, e além disso, ou essa combinação de 3 fatores aqui, ou seja, ou o Kalina Cycle aqui, ou essa combinação de 3, que tem Calyx como inventor ou aplicante, Kalina como inventor ou aplicante, e ciclo termodinâmico no título, no resumo, nas reivindicações. Esse outro grupo aqui seria justamente para abranger as patentes relacionadas ao ciclo Kalina, pelo Dr. Alexander Kalina principalmente, e outros que fossem relacionados ao ciclo Kalina de segunda geração, já que eles não poderiam ter a palavra Kalina Cycle citada no documento. Com isso, foram encontrados 209 resultados que serão analisados a seguir. Então, através
da própria ferramenta de filtro do Spacinet, nós conseguimos obter algumas informações interessantes para avaliar a evolução tecnológica, a situação tecnológica, o estado da técnica do ciclo Kalina. Então, o primeiro dado que a gente pode observar é em relação aos países. Quais países publicaram mais documentos de patente? Aqui a gente consegue ver a predominância da China, seguida pelos Estados Unidos, que também eram os dois países predominantes lá na busca realizada pelo PatentScope. Aqui tem os outros países complementares, mas que não chegam a atingir a quantidade de documentos publicados por esses dois. Além dos países, nós conseguimos ter uma noção também das empresas. Por exemplo, aqui nas empresas somente da China, nós temos duas que estão bem semelhantes aí na quantidade de documentos publicados, e outras também que estão bem próximas, ou seja, a situação na China com relação a esses documentos do ciclo Kalina são bem equilibrados. Já nos Estados Unidos, nós temos a Calex como a predominante e outras, inclusive outra empresa aqui do Dr. Alexander Kalina, que também possui documentos de patentes no nome dela. E também outras empresas, que nem sempre são dos Estados Unidos, mas tem uma filial, uma sede nos Estados Unidos que foi responsável por esses documentos de patentes. Além disso, nós conseguimos também ter uma informação muito legal da evolução ao longo do tempo da publicação de documentos de patentes, contando do ano de 1992 até o ano atual, 2022. Então a gente vê que teve um pico muito grande aqui entre 1999, basicamente, teve um pico muito grande de publicações de documentos. Em 2013 aproximadamente também, ainda maior. E 2020 aqui, 2020, 2021 por aí, também houve um pico muito grande de publicação desses documentos. Então a gente consegue, inclusive das famílias, dos membros das famílias de patente. Então esse é um dado muito interessante aí disponibilizado pelo Spacinet, já na forma de gráfico e bem explicado, bem dimensionado, bem caracterizado. Aqui nós temos as maiores empresas que publicaram documentos de patentes, aqui levando em conta todo mundo, não só um país específico. E nós podemos ver a predominância da Calex, e da ABB, que também já foi falada no tópico anterior em relação ao PatentScope, e da empresa do Dr. Alexander Kalina, que também já chegou a fazer parte da Calex. Talvez isso aqui seja uma filial, isso caberia uma investigação por fora. E também os maiores inventores, Aqui nós temos, lógico, predominância do Dr. Alexander Kalina e outros inventores aqui chineses, árabes e por aí vai. Essas foram as informações coletadas para aquela busca avançada realizada com aquela série de especificações, aquela série de parâmetros. Para título de comparação, também foi feita uma outra busca, porém essa outra busca ela foi feita com uma especificação mais simples, somente pesquisando o termo Kalina Cycle no título, no resumo ou nas reivindicações, ou seja, muito provavelmente essa busca daqui não vai incluir aquelas de segunda geração, aquelas feitas pelo Alexander Kalina ou pela Calex, pois eles não podiam utilizar o termo Kalina, Então, muito provavelmente esses documentos de patentes posteriores não serão contabilizados aqui nessa busca, tanto é que a diferença aqui é 193, a outra tinha dado 209. Então nós temos 16 documentos de patentes a menos. Mas a título de comparação, nós achamos interessante colocar aqui também essa busca e seus dados. Então aqui nós temos 193 resultados encontrados, aqui o parâmetro para busca.
E de novo aqueles dados, então, quais os países que têm mais pedidos de patente, mais documentos publicados? Nós temos de novo a China predominando, seguida dos Estados Unidos, né? Então, dá para perceber aí em todos os tipos de busca a predominância da China. E lógico, os Estados Unidos sempre atrás ali, disputando diretamente com a China. Da publicação também é basicamente a mesma coisa, né? Já que a diferença de documentos de patentes aqui é bem pequena, então o gráfico é praticamente o mesmo. Poucos documentos não estão sendo contados aqui. E além desse dado, nós temos também a quantidade de aplicantes, né, de empresas aplicantes por país. Então, apesar da China liderar a quantidade de documentos publicados, dá para perceber que ela nem aparece aqui, né? Então, ela não tem tantos aplicantes assim, está concentrado num número específico de aplicantes, enquanto os Estados Unidos, que também tem uma grande quantidade de documentos publicados, tem 96 aplicantes, ou seja, são aí muitas pessoas diferentes publicando documentos de patentes relacionados ao ciclo Kalina. E comparando, né, os inventores, a quantidade de inventores por país, ou seja, não mais de aplicantes, mas agora inventores, de novo, nós vemos praticamente a predominância dos mesmos países, né? De certa forma, os inventores às vezes estão diretamente ligados aos aplicantes. Então nós vemos aí a predominância dos Estados Unidos com um grande número, e de novo a China não aparece, só evidenciando o último comentário, né? Tem aí uma grande especificação de aplicantes e de inventores. E como as considerações finais, nós temos a análise da evolução, né, do estado da técnica e das patentes relacionadas ao ciclo Kalina, que, como nós vimos nos gráficos, vem crescendo e tem possibilidade de crescer ainda mais nos próximos anos, com a descoberta de novas possibilidades da utilização do ciclo Kalina em outros processos. Também é de se considerar a predominância de países como China e Estados Unidos, junto com as respectivas empresas atuantes nesses países, que nem sempre são originárias, né? Não são empresas chinesas ou empresas americanas, mas são empresas instaladas nesses países que dominam aí essa área da publicação de documentos de patentes relacionados ao ciclo Kalina, principalmente o inventor Alexander Kalina, que foi o grande nome, né, o grande responsável aí pelo funcionamento e pelo desenvolvimento do ciclo Kalina. E é isso. Obrigado.